Porque algumas pessoas ficam meses malhando na academia, consumindo grande quantidade de aminoácidos e não conseguem aumentar a sua massa muscular? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. As pessoas ficam meses malhando, consumindo grande quantidade de aminoácidos para ganhar massa muscular e não obtém esse resultado, ela pode estar faltando com algo muito importante. Para nós aumentarmos a nossa massa muscular, temos que simultaneamente fortalecer e aumentar o nosso tecido ósseo. Porque se você somente aumentar a sua massa e o seu tecido ósseo continuar na mesma espessura, na mesma resistência, ele não vai conseguir aguentar o peso da massa muscular e o esforço que vai ser exigido por ela. Imagine meu braço com essa espessura. Se ganhar massa muscular mantendo esse mesmo tecido ósseo, ela não vai resistir. Então nós temos que ter o crescimento tanto dos ossos como da massa muscular simultaneamente. O osso parece ser uma estrutura que não sofre modificação, mas ele está em constante metabolismo e ela está sempre se renovando. Se uma pessoa está com estrutura óssea bem fininha, frágil, e além disso, se estiver com osteopenia e osteoporose, não será com medicamentos que você vai conseguir resolver o problema. Medicamentos simplesmente interferem no seu metabolismo, porque o tecido ósseo ele tem um metabolismo construtor, que vai construindo novos tecidos, e existe o metabolismo da desconstrução. Aquele tecido velho, ela vai sendo eliminada, para que haja sempre uma renovação. Os medicamentos em geral, elas anulam o metabolismo, o catabolismo, ou seja, a eliminação do tecido velho. E você fica com o tecido velho e adicionando novos. Na densitometria óssea, parece que você está melhorando, mas isso é só uma impressão, porque será um tecido ósseo constituído de ossos velhos e novos. Com certeza, ela não terá resistência. Osteopenia e osteoporose é um problema nutricional de minerais e proteínas. Não se pode fazer omelete sem ovos e não pode fazer ossos também sem a matéria-prima. E o que é necessário para nós termos um tecido ósseo saudável, forte e resistente? Nós precisamos de diversos nutrientes, assim como cálcio, fósforo, magnésio, o boro, o manganês, o cobre, o zinco, o molibdênio, o silício e o flúor. Mas, em grande proporção, o mais importante é o equilíbrio entre o cálcio e o magnésio. Quando nós falamos a importância do cálcio e magnésio, as pessoas imediatamente associam a necessidade de aumentar o consumo do leite, por exemplo, e derivados que têm bastante cálcio. Mas isso já foi desconstruído. Inclusive o fato de consumir o leite diariamente, isso também já está sendo desconstruído. Dê uma olhada no nosso vídeo falando sobre o consumo do leite. Hoje sabemos que não precisamos fazer uma suplementação ou uma superalimentação de cálcio, porque a nossa alimentação ela é rica em cálcio. Porque para nós termos o tecido ósseo saudável, o mais importante não é a grande quantidade de cálcio, mas sim o equilíbrio do cálcio com o magnésio. E esse magnésio é que nós temos uma grande deficiência. Então, para nós termos esse ossos de aço, nós precisamos, primeiro, de uma atividade física. Toda atividade física é extremamente benéfica. Mas, para que você haja ganho de massa muscular e fortalecimento do seu tecido ósseo, é necessário que exija força e impacto. E em termos de nutrientes, nós precisamos de vitamina D3. A vitamina D3 é que fará com que você consiga aproveitar, absorver o cálcio que está nos nossos alimentos, que são muitas. Então não há necessidade de você fazer uma suplementação de cálcio. Então adquira a vitamina D, que seja por ingesta de alimentos com vitamina D3, ou tomando sol, ou mesmo fazendo uso de suplementação. O magnésio, que é o mineral que equilibra juntamente com o cálcio, mas que infelizmente na nossa alimentação a proporção do cálcio é muito maior que o magnésio. Pelo fato de não ter vulcões no nosso país, o nosso solo ele é muito pobre em magnésio. Então nós temos a necessidade de fazer ingesta de alimentos mais ricos em magnésio,
como as algas, os frutos do mar, por exemplo, assim como a castanha, assim como o chocolate amargo. Ou então, a suplementação do magnésio seria muito interessante. E, para fortalecer o tecido ósseo, fundamental, a vitamina K2. Não confunda com a vitamina K1, que é a vitamina da coagulação, também muito importante. A vitamina K2 é a vitamina que vai unir o cálcio, o magnésio e os outros nutrientes no tecido ósseo. A ausência dessa vitamina K2 vão fazer com que esses ingredientes elas fiquem despertas. O cálcio, por exemplo, ela não pode ir não para o tecido ósseo, e sim ir para os tecidos moles, como a sua articulação, assim como de repente pode calcificar a sua carótida, assim como as suas válvulas cardíacas. Então é fundamental você ter uma ingesta adequada da vitamina K2, que é o que vai fazer com que os nutrientes se direcionem para o tecido ósseo e para seus dentes. E aonde adquire essa vitamina K2? Se o seu intestino ou a sua microbiota estiver muito bem, ela pode transformar um pouquinho da sua vitamina K1 em vitamina K2, mas é muito pouco. Então procure consumir bastante vísceras que têm vitamina K2 e principalmente alimentos fermentados. Especialmente, por exemplo, o alimento japonês chamado de natto, que é o alimento mais rico em vitamina K2, fermentados em geral. E nós precisamos, além dos minerais, as proteínas para também fortalecer o tecido ósseo. Nós precisamos de proteínas para adquirir aminoácidos e construir todo o nosso corpo. Cada parte do nosso corpo, ela exige um grupo de aminoácidos. Mas a proteína mais importante que nós temos que formar é o colágeno. 30% de toda a proteína do nosso corpo é colágeno. Essas fibras de colágeno, por exemplo, elas representam 70% da pele, que é a nossa armadura. Por isso que a falta de colágeno, faz com que a pele fique enrugada. Assim como esse colágeno é fundamental para o fortalecimento e a resistência do seu osso, do seu tecido ósseo. Todos aqueles buraquinhos que você vê nas trabéculas do seu osso, ali dentro deve ter colágeno. E nós temos fibras de colágeno dentro da estrutura óssea. Esse colágeno é que dá resistência e flexibilidade aos seus ossos. Um experimento feito com a perna de um porco normal foi colocando peso em cima dela, 100, 200, 300, 400, quando chegou no 450 quilos, ela se quebrou. Do mesmo porco pegou-se a outra perna e tirou todo o colágeno que tinha dentro do tecido ósseo. E aí fez a mesma experiência de colocar peso, 100, 200, 300 quilos. Quando chegou no 300, ela já se rompeu. Ou seja, quando o tecido ósseo ela está sem o colágeno, ela resiste menos e não tem flexibilidade. E quando você não tem colágeno no seu tecido ósseo, se você sofre fratura, ela não quebra como se fosse um giz. Ela é como se você tivesse levado uma pancada de uma barra de ferro. Ela pode estilhaçar. Então a cicatrização, a recuperação fica muito mais complicada. Por isso a importância de nós consumirmos proteínas para adquirirmos aminoácidos, que sejam os grãos, que sejam as proteínas animais, os ovos, para nós formarmos esse colágeno. E que é fundamental também para manter o osso e o músculo unido. O que mantém o osso e o músculo unido são os tendões. E esses tendões, 90% praticamente é colágeno. Nós temos aproximadamente 4.000 tendões no nosso corpo, unindo os ossos e a massa muscular, e ela que dá flexibilidade, resistência. Quando você faz esse movimento de levantar, imagine o esforço que o tendão de Aquiles é exigida. Aliás, esse tendão de Aquiles, a espessura dela é de 1 a 1,5 centímetro. Dá uma olhadinha no teu tendão. Mede lá a tua espessura. Esse 1,5 centímetro, ela aguenta o peso de 60, 80, 100, 120 quilos. Imagine a força que ela tem que ter, a resistência que ela tem que ter. E por isso precisamos do colágeno. Se o seu tendão tiver mais do que 2, 3 centímetros de espessura, não é que o teu tendão é mais firme e mais forte.
Na verdade, está misturado com gordura. Então você tem que emagrecer. Se faltar o colágeno, por exemplo, do seu tendão, ela vai se romper mais fácil, vai ocorrer lesões mais fácil. Tanto é que o Comitê Olímpico Alemão, para todos os seus atletas, recomenda no mínimo o consumo de, por exemplo, 10 gramas de colágeno todos os dias. Como é que você sabe se você está com deficiência de colágeno ou não? Se você estiver, por exemplo, com cabelos que caem fácil, que quebram fácil, assim como unhas quebradiças, pele seca, isso é um sintoma grave de que você está com deficiência de colágeno. E o mais importante, se você já está com deficiência no seu cabelo, na unha, na sua pele, o nosso corpo ele é muito inteligente. Todo o colágeno que nós produzimos, primeiro ele envia para os órgãos vitais, os órgãos mais importantes. Que seja o seu coração, que seja o digestório, o cérebro, que seja. Quando sobra é que vai para a periferia, porque o cabelo é periferia, a unha é periferia, a pele é periferia. Então, nós temos uma grande deficiência. Portanto, a necessidade de você ou consumir uma grande quantidade de colágeno ou até suplementar. Principalmente para as pessoas que já passaram os seus 35 anos, 40, porque a capacidade de nós produzirmos colágeno no nosso organismo, ela vai decaindo. Se você estiver na faixa dos 60 ou mais, nós conseguimos produzir em torno de 35 a 40% de colágeno necessário. Todos nós temos deficiência. Por isso a necessidade de repente fazer uma suplementação de colágeno. Ah, mas tem tantos colágenos no mercado e dizem que o colágeno ela não é absorvida como colágeno. Tudo isso é verdade. Quando foi lançado suplementos de colágeno no mercado, foi lançado o colágeno nativo. Mas ela não é absorvida como colágeno. Ela tem que ser metabolizada, digerida, para que possa entrar dentro do nosso organismo. Então, os resultados não eram muito bons. Depois, eles conseguiram hidrogenar o colágeno. Então, são chamados de segunda geração, colágeno hidrolisado. Então, eles conseguem pegar o colágeno e dividir em partes. Então, melhorou a absorção. Mas hoje já existe colágeno de terceira geração, que pega esse grupo de aminoácidos e corta, deixa em partículas menores, são chamados de peptídeos de colágeno, ou seja, prontas para serem absorvidas, para que o seu corpo possa ter todos os ingredientes e formar o colágeno necessário para a sua saúde, para a sua massa muscular, para o seu tecido ósseo e tudo mais. Hoje em dia é muito difícil de nós conseguirmos esses nutrientes minerais, assim como o colágeno, sem fazer uma suplementação. Não é isso? Então procure ver o que você mais tem necessidade e procure suplementar, que com certeza vai ajudar a manter a sua saúde e ter uma qualidade de vida melhor. Se você tiver dificuldades para encontrar esses nutrientes, entre no nosso site. Nós temos suplementos, assim como o osteocárdio, que tem o magnésio, o D3, o K2. Nós temos o Sofia Colágeno, de peptídeos, sem nenhum tipo de aditivos químicos, não é? Então procure se informar melhor e cuide da sua massa muscular e do seu tecido ósseo. Muita saúde para você!